Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele honra, glória, a esse Salvador maravilhoso que entregou a sua vida no Calvário para salvar a todos nós, pecadores, desde que nós o confessemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Meu muito obrigado a todos vocês, Brasil afora, que têm sempre aqui acompanhado o nosso canal, os inscritos antigos, os que se inscreveram recentemente. Eu continuo pedindo para que vocês convidem outras pessoas, irmãos da igreja, amigos, familiares, evangélicos ou não, para se inscrever aqui no canal e acompanharem as mensagens, os vídeos e agora recentemente as melodias que nós temos, as músicas evangélicas que nós temos colocado aqui no nosso canal. Todas elas fruto das poesias que nós temos escrito, algumas delas há mais de 10 anos, como o hino, a música que vocês poderão aqui ver no canal, Um Homem Perdoado, escrita em 2014, portanto 10 anos. Eu tenho certeza que vai falar aos vossos corações aquela melodia que nós, com muito cuidado, com muita gratidão a Deus, escrevemos 10 anos atrás e agora conseguimos colocar uma melodia nesta poesia que eu tenho certeza, você escutando esse hino, vai falar ao seu coração. Então, meu muito obrigado a vocês. Não deixe de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, porque assim fazendo você estará levando esse canal para outras pessoas que ainda não são inscritas. Então, meu muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos, meus queridos amigos. Como sempre faço, e vou voltar a fazê-lo através desse vídeo agora, deixar um texto para nós, ou meditar um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que está aqui no capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso de número 1. Diz assim o capítulo 2, verso 1 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, somente este pequeno versículo, mas que nele há verdades profundas para a minha e para a sua vida, se eu e você, se nós atentarmos, prestarmos atenção e, sobretudo, guardarmos em nosso coração a mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui não é apenas o apóstolo Paulo, aqui é o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para dar esse conselho importantíssimo para aquele jovem discípulo, jovem ministro, que estava com uma incumbência muito grande de dirigir o trabalho do Senhor. E ele era um ministro, era um pastor, que ainda jovem, mas com muita experiência com o Senhor nosso Deus. Se não fosse assim, Paulo não teria confiado a ele muitas igrejas, mas nunca deixou de aconselhá-lo, porque apesar de nós sermos escolhidos ministros do Senhor, mas nós carecemos sempre de ser aconselhados, orientados. Lamentavelmente, muitos hoje que são ministro ou obreiro, eles se recusam, talvez ensinam, mas recusam o ensinamento dado pelo seu pastor, a quem Deus constituiu, porque nós somos pastores, mas também somos pastoreados, precisamos ser aconselhados. E Paulo aqui está tendo esse cuidado com esse ministro do Evangelho do Senhor Jesus. E o conselho que ele dá para Timóteo é este: fortifica-te, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, apesar de Timóteo ser um ministro, portanto, um homem que estava comprometido com a palavra de Deus, mas Paulo dá um conselho para aquele jovem que ele considerava um filho espiritual, ele considerava um filho que ele tinha muito cuidado, assim como o pai tinha um cuidado com o filho, Paulo também tinha esse cuidado com Timóteo, porque nós, crentes em Jesus, também somos filhos espirituais, primeiramente de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas somos filhos espirituais também daqueles líderes que Deus levantou
para nos orientar, para nos aconselhar, assim como o apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo, e o tem como filho, ou seja, um filho espiritual, e dá a ele um conselho. E qual o conselho é esse? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça do Senhor nosso Deus, que, como todos sabem, que eles conhecem a palavra de Deus, é favor imerecido de Deus. É o favor que Deus nos dispensa nas nossas vidas para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos continuar firmes na sua presença, tão somente pela graça do Senhor Jesus. E esta graça que Paulo experimentou em sua vida, essa graça que salvou a vida de Paulo, esta graça que fez Paulo resistente às provas, às perseguições, às ameaças, a tantas coisas que ele passou na sua jornada espiritual, ele agora está aconselhando aqui Timóteo, fortifique-se nesta mesma graça que o livrou e que estava dando a Paulo toda a condição para que ele pudesse ser o grande apóstolo do gentio, o vaso escolhido por Deus, mas se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele com certeza não teria feito a obra que fez. Tanto é verdade que muitas vezes ele é atribulado, como naquela passagem da palavra do Senhor, ele dizendo em suas cartas que havia um espinho na carne e que ele orou muito para o Senhor Jesus libertar daquele espinho. E em resposta à sua oração, Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esta graça que aperfeiçoou a Paulo, essa graça que bastou a ele para servir o Senhor Jesus e realizar a sua obra, esta mesma graça que ele orienta ao seu discípulo, ao seu filho espiritual, para que ele se fortificasse nela, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este mesmo conselho, meu amigo, minha amiga, também transmito para você, para que você se fortifique na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo, certamente ao dar aquele conselho para Timóteo, porque ele sabia que Timóteo passaria por vários problemas na sua vida, por várias adversidades, porque se aconteceu aquelas adversidades, aquelas perseguições, aquele desprezo por muitos, inclusive da própria igreja, como certos crentes que não quiseram atender o conselho de Paulo, Timóteo também passaria por aquilo, e Timóteo precisaria estar fortalecido na graça, como ele, Paulo, fortalecido foi para poder passar por todas aquelas adversidades. Então, Paulo disse para Timóteo, e eu digo para você, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Porque Jesus é o nosso Deus. E se você só pode, para vencer as tribulações da vida, as batalhas, grandes batalhas espirituais do dia a dia, você só pode vencê-las se você estiver fortalecido na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse, lá em Efésios, dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E essa força é exatamente, e podemos dizer que significa também na graça do Senhor. Para os Efésios ele falou, fortalecei-vos no Senhor, mas a graça vem desse Senhor, do poder dessa graça que fez com que ele passasse por todas aquelas provações e não abdicou, e não apostatou, e não abandonou da sua fé, como infelizmente nós estamos vendo no século atual, no Brasil, no exterior, no mundo todo, muitas pessoas apostatando da sua fé, muitas pessoas abandonando o Evangelho de Jesus para viver a sua própria vontade, ou seja, aquela pessoa estava frágil na fé, frágil na graça, e por isso que nós estamos dizendo para você, meu amigo, minha amiga, fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, para você se fortalecer na graça, você precisa reconhecer Jesus como o seu Senhor. Porque Paulo estava dizendo para Timóteo se fortalecer em Cristo, porque ele sabia que Timóteo era um servo do Senhor. E Timóteo havia se arrependido dos seus pecados. E Timóteo havia abraçado a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você, você tem abraçado a fé do Senhor Jesus Cristo?
Você é servo do Senhor Jesus Cristo? Se você for, esta mensagem é para você. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas primeiro você tem que ser servo, como Paulo era, como Timóteo era, e por isso agora ele podia dizer para Timóteo: fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Em Jesus a graça, há poder, meu amigo, minha amiga, para você vencer todas as adversidades da vida, mas só se você for um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se assim for, receba esta palavra de Deus para a sua vida e procure se fortalecer na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que nós podemos nos fortalecer na graça? Embora Paulo não diga neste versículo a razão, o modo, o meio, mas analisando as cartas de Paulo, no Novo Testamento, nós veremos que o caminho para se fortalecer na graça do Senhor Jesus Cristo é servi-lo de todo o nosso coração, é amar a Deus sobre todas as coisas, é examinar a sua palavra, é crer na sua palavra, é orar sem cessar, como disse Paulo, orai sem cessar, é jejuar quando for necessário, para que nós possamos cada vez mais podermos estar nos fortalecendo na graça que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Paulo e Timóteo entendeu muito bem quando Paulo disse para ele fortificar-se na graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Não só neste versículo, mas ao longo dessas duas epístolas que Paulo escreveu para Timóteo, receado com uma série de recomendações, exortações, conselhos, que era exatamente o meio, a forma de como se fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos hoje, para nossa alegria, para nossa felicidade, nós temos os meios pelos quais nós podemos nos fortalecer na graça. Nós temos a bendita palavra do Senhor, nós temos os 66 livros da Bíblia, temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, as cartas pastorais, as cartas paulinas, o livro do Apocalipse, e aqui é exatamente uma carta do apóstolo Paulo, que é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Mas tem as duas cartas de Timóteo, e fora as outras cartas, tanto de Paulo, como universais, como de outros apóstolos, tudo no afã, no objetivo de fazer com que você tenha meios e forma providenciado por Deus para você se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque só se fortalecer de Jesus é que você pode servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, para que um dia, quando Jesus venha arrebatar a sua igreja, você fortalecido na graça, você possa por ele ser arrebatado, ou se partir para a eternidade antes do arrebatamento, você morrer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo possa ajudá-los, que o glorioso Espírito de Deus possa ajudá-los a fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Deus, nosso Pai, este é o desejo que todos nós, em Cristo Jesus, nos fortalecemos na graça do seu Filho Jesus. Então, continue aqui no canal, continue compartilhando esta mensagem, se inscrevendo, ativando o sininho para você receber a nossa mensagem e, sobretudo, refletindo e meditando, não só agora quando você assiste, mas ao terminar esse vídeo, você leia novamente este capítulo 2, versículo 1 de 2 Timóteo, este mesmo trecho, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai continuar falando para a sua vida, como falou para a vida do apóstolo, ou melhor, do ministro, do pastor Timóteo. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.